Vereador Sandro Fantinel, prejudicado. Vereador Iago Morandi. A palavra. Só voltando ao tema ali da saúde, eu iria concordar, mas o vereador Eloy Friso não está aqui, mas concordo com ele na questão da UX, eu acho que era muito bom, porque quem me disse que era muito bom é quem entende do tema, que é quem está na ponta da lança, vereador Cristiano. E o pessoal lá, os técnicos de enfermagem, médicos, o pessoal que trabalha lá na UPA me falou que era muito bom. Um ponto ali que eu iria comentar até com o vereador Eloy Friso é a questão que os funcionários lá até me comentaram que, infelizmente, eles perderam, por exemplo, o desconto que os filhos deles tinham na universidade. Eles acabaram perdendo isso. Tinha uma filha de uma pessoa lá que cursava odontologia, não vai mais poder cursar porque não tem essa parceria com a UX. E não tem como, porque é uma faculdade muito cara. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente perde desse lado. Mas, de outro lado, aqui eu até venho fazer, mais uma vez, parece que eu sou o líder de governo aqui, venho fazer a defesa do Instituto Ideias, que resolveu boa parte dos problemas lá em Santa Catarina, e no nosso contrato está que ele deveria realizar 350 atendimentos aí diários, e ele fez 499 na segunda-feira. Uma boa parte deles, quase 90% ali, uma boa parte, não vou dizer a porcentagem certinha, eram as pulseiras azuis. Grandes problemas que poderiam ser realizados nas UBS. Eu aqui não domino esse tema, creio que o que mais domina é o meu colega vereador aqui, o Rafael Bueno, ele deve saber mais do que eu sobre essa parte, até marquei um horário ali para conversar com ele, mas eu vejo que o IDES está fazendo a parte dele, está fazendo algumas melhorias. As enfermeiras, os técnicos, ontem eu estive lá, me falaram também que eles estão ouvindo, eles conversam com elas, então eu venho aqui defender, até agora o Instituto, pelo menos, claro, está longe de se tornar bom, mas eu acho que o problema maior é a questão dos leitos na cidade, ainda, vereadora Daiane. E me deixa triste, eu vou até comentar um episódio que eu não ia comentar, faz algumas semanas que eu estive lá no Geral, e eu fui ver um episódio de um menino que estava com problema lá, questão de câncer, e ele estava desde a sexta-feira esperando. Muita gente me marcou na publicação, acho que a tia dele me marcou, e muita gente, eu fui até lá ver. Chegando lá, eu pedi para falar com a coordenadora, já fui lá diversas vezes, me receberam muito, muito bem, mas dessa vez eu não fui recebido bem. A coordenadora veio com o artigo na ponta da língua que não podia passar informação para vereador nenhum sobre o quadro de pacientes. Aí eu disse para ela, não precisa passar sobre o quadro dele, mas vocês podem me passar quantos oncologistas estão aqui, porque na hora de receber dinheiro público, o SUS, como eu mesmo fui a Brasília e retornei com R$500 mil, 500 mil, uma emenda do deputado Sanders, eles querem a gente ajudando no geral. Então, o vereador que representa a população não pode chegar no geral e ser tratado assim, porque depois eles fazem campanha todos pelo geral, aí fazem audiência pública, falam que precisam de recursos, inauguram partes ali no hospital com o governador. Eu quero assim mesmo empenho que a gente, como representante do povo, seja bem recebido lá no geral e nos passe as informações, ou que o presidente, o diretor lá me responda no WhatsApp também, Dai. Então, a partir de agora, até falei para a minha equipe ficar mais em cima, analisar bem os números, onde está indo o dinheiro, o que está acontecendo ali no geral, sobre a questão das emendas, e nós cobrar eles mais nessa parte aí. E ficar em cima, né? Porque aqui a lealdade é uma via de mão dupla. Eu quero que o hospital seja leal comigo, como eu sou leal para as pessoas, e o hospital não pertence a ninguém, pertence à população de Caxias, da cidade. Então, fica esse meu relato, só fiquei triste por conta disso. Eu acho que isso aqui acaba influenciando nas UPAs, nas UBS, porque é um atendimento à questão dos leitos, que está colapsando. Todos os vereadores devem receber demandas durante a semana aí, e não está fácil. Sua parte, vereador. Vereador Iago, eu só quero relatar que nesse final de semana a gente teve diversas reclamações do atendimento na UPA Zona Norte, repassei para a secretaria, né, até de muitas pessoas que sempre elogiaram o serviço da UPA Zona Norte. Nesse final de semana, tanto na sexta-feira quanto no sábado e no domingo, diversos problemas à noite com falta de profissionais, e o pessoal teve que fazer mais ou menos um tendel lá para chegar aos profissionais. Eles falaram até as atendentes sobre questão salarial, mas que a Secretaria de Saúde estava verificando. Mas não posso deixar de registrar isso, né? Porque é uma pendência que a nossa comunidade nos cobra muito. Automaticamente eu mandei para o secretário Geraldo, também mandei para o Daniel, que é diretor lá na Secretaria, e eles ficaram de verificar essa situação e o atendimento na UPA Zona Norte. E também registrar essa questão da falta dos leitos, né? No nosso município. Todos os dias
certeza, eu não acredito que seja só para mim, mas para todos os vereadores dessa casa, vem situações de leitos que as UPAs estão aí com 5, 6, 7 dias, as pessoas aguardando, às vezes 10 dias, aguardando a questão de leitos. Era isso. Obrigado, vereador, pela... Com certeza, espero que o secretário Geraldo não seja da problemática, como o vereador Lucas fala aqui, mas eu acredito que ele é, porque chega lá, eles dizem que não tem o que fazer, que está difícil, que não sei o quê, e dão um monte de desculpa. Eu reitero aqui para o secretário Geraldo, se não tem o que fazer, ele pode renunciar, ele sai do cargo, e também o Adiló também não fala em campanha que tudo tem solução. Seria isso. Obrigado, vereador Iago. Nós